Abelhas do Biomacatinga, livro sobre abelhas. Vai ser o tema do nosso vídeo. Foi a solicitação do Francisco Pereira, perguntando quais são os livros. Olha, eu tenho muitos livros, agora eu vou explicar como é que estão esses livros. Mas você que está chegando aqui, seja bem-vindo ao nosso canal, Abelhas do Biomacatinga. Você que já assiste os vídeos, outros vídeos, obrigado por estar retornando. Veja o vídeo até o final, deixe o seu like, compartilhe à vontade e toque o sino para receber os nossos conteúdos. Bom, eu tenho isso aqui eu peguei na Embrapa, quando eu estava fazendo um trabalho na Embrapa, trabalho entre aspas, estava fazendo um estudo, e eu precisava ir na Embrapa, eu ia 2, 3 vezes a semana, fazer uma leitura de biofilmes, o equipamento só tinha lá, aqui em Petrolina. Aqui na Embrapa, estou falando da Embrapa da Semiarda, a agência Cepatsa, que é a Embrapa Semiarda, e eu peguei essa cartilha. A cartilha mostrando aqui como pegar abelhas, como na verdade as iscas para abelha africanizadas. Bom, tem esse livro aqui, eu até comprei na época 2, sorteei um livro. É um livro sobre abelhas do Brasil. É um livro mais photobook. Ou mais ou menos, porque ele tem mais. Só abrindo aqui aleatoriamente, só para vocês verem. Não vou aqui nem para a página. Mas é muito bom. As imagens têm alta qualidade. Tem uma coisa interessante aqui que eu falo. Ele tem o nome das espécies, alguns nomes populares, por exemplo, a abelha branca, nesse livro é citado, que é do Paulo Nogueira Neto e a Marilda. São biólogos. Paulo Nogueira Neto, todo mundo sabe que ele é naturalista, e a Marilda Cortopassi Laurino. É isso. Então, é o livro que traz vários nomes populares, mas traz o nome científico das espécies. Tem um livro aqui que é legal, eu ganhei, isso aqui foi de seu Chagas, eu ganhei. E a abelha jandaíra no passado, no presente e no futuro. Fala só sobre a jandaíra. Esse livro, estou falando livro impresso, é bom para quem quer conhecer sobre essa abelha. E aqui é um livro só sobre mandaçaia, que eu chamo Mandaçaia da Caatinga, que é a Melipona mandacaia. É um livro editado, basicamente aqui só tem professores universitários, pesquisadores. Bom, tem um outro livro que é Criação de Urussu do Chão, que eu chamo a Rainha da Terra, a Melipona faceada. E agora eu estou pegando o computador para falar para vocês de alguns livros. Então, eu tenho vários livros, materiais em PDF, eu tenho 140 e pouco, mas aqui tem muitas, isso é que eu tenho referências. Eu tenho muitas dissertações de mestrado, de teses e doutorados. Estou falando só da linha de abelhas, porque tem outros também, outros temas, não envolve abelha, que eu leio. Então tem aqui, por exemplo, Abelhas Nativas da Amazônia, que é um livro que você pode adquirir. Meliponicultura na Amazônia, é outro livro. Contextualização sobre espécies de abelhas, tá? Espécies nativas. Tem um aqui que é multiplicação de colônia de Déplis. Na verdade, ele botou só o sobrenome da espécie, Escarpa trigona. Tem aqui outros livros aqui, por exemplo, Alimentação Artificial de Abelhas, só citando para vocês. Tem aqui um livro, um material que é, na verdade, tem livro e tem cartilha. Esse material é sobre uma homenagem ao Quer. Tem um que eu acho que é interessante, Abelhas Indígenas Sem Ferrão já está aí. É um material que vocês... Isso tudo está disponível na internet, tá? A importância das abelhas no Pará, Ecologia e Tráfico de Melíponas, é um livro. Material disponível na internet, gente. Sim. Bom. Substituição Natural de Rainha, é um material aqui que eu tenho. Meliponicultura Alternativa no semiárido.
Tá? A criação de abelha no semiárido é uma questão bem interessante. O que mais aqui que a gente... Tem mais. Um livro só sobre tiúba, do que quer dizer, o material, é um livro pequeno, gente. Esses livros são livros PDF, vocês entendem, né? PDF é um formato, é uma maneira de organização, de você mandar documento, esse documento ficar leve, tá? O que mais que eu tenho aqui ainda? A biologia das abelhas, é outro livro que eu tenho aqui. Arte de criar abelhas. Deixa eu ver aqui sobre apicultura. Tem sobre apicultura, tem uma boa quantidade. Abelhas e apicultura, biologia, a parte de biologia dessas abelhas. Tem aqui muitas cartilhas que são da Embrapa, do Sebrae, cartilha assim, alguns documentos, né, que eu não vou nem citar. A biodiversidade da Caatinga, falando também sobre, livro falando sobre as abelhas da Caatinga. Uma cartilha sobre apicultura. Cartilha sobre meliponídeos, tá? As abelhas sem ferrões, chamadas abelhas sem ferrões. Na verdade tem ferrões mais atrofiados, já tratamos desse ponto aqui em alguns momentos. Criação de abelhas indígenas. Esse material todo eu já li. Tá? Eu tenho as resoluções, boa parte das resoluções que são importantes do CONAMA para ver a evolução, o que mudou, o que isso tem, o que está bom, o que não está. Então tem essas questões, tá? Aí tem aqui algumas dissertações. Eu tenho aqui uma cartilha da Embrapa ABC, apicultura. Eu tenho Embrapa, produção de própolis. São materiais assim, que são importantes para vocês que são criadores. Esse material eu baixo na internet, vou conversando com os amigos. Tem material que eu não posso divulgar. Por quê, gente? Que eu nem falo aqui, nem cito. Porque esses documentos são artigos publicados recentemente nas revistas internacionais, exemplo, a Nature, que é inglesa, a Science, que é norte-americana, falando sobre abelhas. Só que são achados mais recentes. E nesse caso, por que eu não posso falar? Porque o artigo foi com... A pessoa pagou pelo artigo. Primeiro, eu respeito pela pessoa. A pessoa que me passou é porque ela tem confiança, tem credibilidade. Eu tenho credibilidade para elas. Jamais entregaria. Outros são livros que também não podem ser divulgados, que são livros comprados. Eu leio, eu tenho o livro, eu leio, ele está em PDF, mas é uma versão comprada. Se eu fizer a divulgação, eu incorro em um crime, ainda não seja um crime eu diria, de plágio, que não é plágio em si, não encaixa nesse caso, mas trata-se de um crime do ponto de vista, seria pirataria. Trataria do ponto de vista da pirataria. Logo, eu nem cito aqui, tá? Porque eu não posso. Por exemplo, os artigos das revistas que eu falo são um artigo mais recente que trata de abelha. Por exemplo, vou citar um caso. Eu fui destratado num determinado tempo, aí uns 3, 4 anos, em torno disso, não mais. Não chega a 4 anos. Isso foi em 2019 para 2020. Que eu estava falando de uma pessoa por acaso, esses grupos Zap da vida. Eu comentava sobre as abelhas de distribuição por tribos. E aí veio um cara essas criaturas que eu já citei aqui, não vou nem repetir, falando que não existe mais isso é desatualizado. E aí, em seguida, eu conversando com um cientista, ele disse, não é desatualizado, não, pode não usar. A pessoa querer tratar tudo só como um grupo só, abelhas eusociais, como meliponíneos, e pronto, não meliponini, meliponíneos, entendam a grafia, a palavra, a fonética. Não é tão boa, mas acho que vocês entenderam. E o fato é que ele me mandou um artigo, que esse artigo ele ainda não é disponível na internet. Um artigo da Nature. Esse artigo foi publicado agora em 2021. Quer dizer, já
no finalzinho, foi estudo do final de 2020. Mas o interessante é que os autores, parece ter um brasileiro, os demais não são brasileiros, e eles tratavam do ponto de vista do artigo, na verdade tratava como tribos. Bom, e foi da Nietzsche, isso eu não posso falar. Então tem um guias ilustrados, vários guias ilustrados do Brasil afora. Tem aqui uma dissertação que eu acho que é importante, dissertação de mestrado, que é da Ana Angélica Santos Pinto, que ela fez um estudo nos estados, na ordem alfabética: Alagoas, Bahia, Paraíba e Sergipe. Eu acho que ela não chegou ao Rio Grande do Norte. Mas ela coletou abelhas exemplares, na verdade, na criação de vários, criação, outro chama meliponares, de vários criadores. E o estudo que ela fez foi na caixa de camada que esses grupetos aí do Zap Zap, esses velhos de pijama, e novos também, tá? De fraldas. Os velhos de pijamas, os mais novos de fraldas. Alimentado com tutela e todinho. Então, eles chamam de caixa ímpar. ímpar é Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Não, é caixa de camada, quem fez foi o Portugal Araújo. Não gosto. O Portugal Araújo já foi um cientista, já partiu há mais de 4 décadas, está completando esse ano 40 anos do falecimento dele, uma morte até precoce. Mas o fato é que ela encontrou uma perda de variabilidade genética nesse tipo de caixa de camada de 70% para essa espécie. A urussu nordestino, também chamado urussu verdadeiro, simplesmente urussu, que é a Melipes scutellarius. Bom, então esse artigo, essa dissertação de mestrado, é importante que leiam, interpretem. Ninguém condenou até hoje. Eu tenho o trabalho aqui do Gonzaga também, de 1998, quando ele conta em média 1,5 kg de barro nas mandaçaias. Eu vou até abrir aqui para a gente ver mais na íntegra, só para eu comentar com vocês. Também ninguém nunca condenou, porque não vai condenar o cientista, né? Não tem como, tem. Quem for pseudocientista, mas cientista. Eu vou dizer aqui, ele fez até um comunicado, comunicações sobre o comportamento e coleta de barro em Melitona quadrifaciata e Melitona quadrifaciata antidioides. Isso foi publicado no ano em Curitiba, em 1900, na revista Acta Biológica da Universidade Federal do Paraná, em 1998. Bom, então esse é um dos livros. Tem outros materiais aqui que esse pode falar. Tem um trabalho feito aqui sobre a caixa Langstroth, que é importante entender. Ele fala sobre tudo, como que procede tudo. O manejo de abelhas, tem um aqui. Manejo de fauna, também, que é da Ana Flávia, mas aí é um documento só, um documento simples. Manual de boas práticas. E esse manual, gente, tem o manual tecnológico de abelhas sem ferrão. Esses manuais, tem um aqui do Vilas Boas, que é interessante você dar uma olhadinha. Você tem interesse. E para fechar, eu vou pegar aqui, tem aqui também documento do Portugal Araújo, tem coisa, artigo, etc. Mas eu queria só falar para fechar, o livro que é o livro da criação de abelhas do Paulo Nogueira Neto. Esse livro eu já procurei, tem até na internet, mas eu ainda vou comprar, que é o livro que fala da vida das abelhas indígenas, abelhas sem ferrões. É um livro, só aqui para a gente fechar, eu vou fechar com esse livro, falando, comentando um pouco, para o vídeo não ficar tão longo, mas são os vídeos que o Francisco demais, quem vai assistir, eu tenho que falar para vocês. Ele é um livro interessante, mas tem algumas coisas. Primeiro que ele é técnico. Isso é uma questão. Você tem que entender alguns conceitos que estão lá. Aí às vezes você pode não entender. Não é um livro para iniciantes. Não, porque assim, não é aqui subestimando a capacidade de quem quer que seja. Mas para quem está iniciando a criação de abelhas nativas, melhor pegar um material mais simples, de uma melhor compreensão. Não seja que seja incompreensível, entendam. Mas esse material é mais difícil para vocês que começam a criação de abelha, que vão começar ou começaram.
Ele tem outra coisa aqui, que o segundo ponto que eu destaco, é que a caixa que ele fez, a PNN, é uma caixa com gavetas. A abelha não faz gaveta na natureza, abelha nenhuma, nenhum tipo de abelha. E nem faz também divisória. Então, esse é um livro mais difícil nesse sentido, mas é um livro que, quem tiver interesse, é um livro bom para ler, né? Para se apropriar dos conhecimentos que estão ali. Então, essa relação de material que eu podia citar para vocês, claro que tem outros. Tem vários, quase como fosse um atlas ilustrado hoje. Eu tenho, por exemplo, o Guia Ilustrado de Abelhas da Amazônia, que é um documento muito interessante, fotos belíssimas, ali a qualidade dos fotógrafos é impecável. E vai falando, e o bom desses livros é que ele mostra onde é que está a localização, que pode ser encontrada a abelha no seu habitat natural. Tá? E tem outra coisa interessante, que ele dá o nome também, faz a mesma coisa. Aí, para você ir tomando, ganhando esse conhecimento, por exemplo, o cara pode chamar um monte de nomes. Um monte de nome, o bicho. Você vive nomes, inclusive se você for para outras línguas, as denominações são variadas. Porém, quando você tem um nome científico, aí você não tem como errar. Quando você encontrar o bicho, está lá com o nome científico dele, fica fácil. Então, eu acho que é essa relação de livros que eu traria para vocês, de materiais, não só tem livro. Como eu falei, eu não citei, basicamente, só citei uma dissertação de mestrado, sequer falei de alguma tese de doutorado que eu tenho, né, incluído também nesse material. Até porque muitas vezes o pessoal não interpreta, não entende ali qual foi a proposta da pessoa que estava fazendo aquele trabalho, aquele estudo. Mas é um material que você, hoje, boa parte desse, eu acho que todo ele é disponível na internet. Não está disponível, que eu acho, ainda falando do livro Paulo Nogueira Neto, não só um, falei aqui de um, com a Marilda, mas esse livro que é mais conhecido, alguns tratam, não gosto muito desse conceito, dessa comparação ou analogia. Bíblia é Bíblia. Deixa para lá, igual a Bhagavad Gita, é o livro que corresponde à Bíblia para quem é do cristianismo. Bhagavad Gita corresponde para quem é do budismo e outras religiões orientais. Para quem é muçulmano, é o Alcorão. E assim sucessivamente. Para quem é judeu, acho que é o Torá. Então, são coisas que eu não gosto de fazer comparação. Mas é dito a Bíblia da meliponicultura. Esse livro do Paulo Nogueira Neto. Tá? Ele, eu acho que está passando por uma revisão, porque está completando os 100 anos de nascimento, completou, na verdade, os 100 anos de nascimento do Paulo Nogueira Neto. Aí, nesse aniversário de centenário, nascimento, pode ser que saia uma edição revisada, um pouquinho diferente, às vezes com capa, estou falando da parte física, com capa dura, alguma coisa assim, com letras grafadas, com aquelas, tipo, ali não sei se inclui ouro, mas douradas. Fato é que eu acredito que deve sair uma edição de luxo, e ele foi tirado da internet. Isso aí ele passou muito tempo na internet e você já não encontra ele, de uma certa maneira, disponível na internet. Então, agradecendo a você que chegou até aqui. Esse material todo é bom, quem tiver a oportunidade de ler, eu leio, interpreto. Muitas coisas eu acho que não serve, não é do meu interesse, eu também nem comento, também não faço críticas. Como eu fiz as críticas agora, essas críticas não vai minimizar em nada a obra do Paulo Nogueira Neto, que teve tanto trabalho, escreveu o livro. Se não foge a memória, a primeira edição é bem antiguinha, já tem acho que tem mais de 4 décadas, a primeira edição. A segunda edição, a terceira, as edições que tinha aí ultimamente, era bem uma 5ª edição, não sei direito. Mas ele era disponível em PDF. Agradecendo a você que chegou até aqui. Tem muito material, como eu falei, que você pode hoje, diferente da minha época, no passado, já sou velhinho, já tenho 60 anos, no passado era mais difícil de você adquirir materiais para estudo através da internet. Hoje você tem essa ferramenta que é muito boa. Vai ficar um pouco longo, mas eu tenho até que falar aqui. Outro dia, uma criatura dessas bizarras que aparece por aí, eu disse, olha, dá um Google, procura lá no Google. O Google não é confiável. Mas é dessas criaturas que vivem no submundo da web. É o website da internet, desse submundo. Então, na verdade, o Google não serve não. Mas no Google, inclusive tem aqui só a dica,
Se você está pesquisando uma coisa, você quer pesquisar alguma coisa assim a respeito das abelhas ou de outro tema, mas se o seu tema é abelha, por exemplo, mas qualquer tema, ele fala uma filtragem. O que seria essa filtragem? Você que está aí do outro lado. Essa filtragem, simplesmente, ele vai retirar um monte de coisa que não tem procedimento e vai te lançar nas bibliotecas, pois é a biblioteca virtual que é a Cielo, também as revistas, inclusive as revistas internacionais, muitas delas que os artigos já foram disponíveis, eu diria, para o público em geral, não são mais vendidos, porque inicialmente você manda um artigo para a revista, aceita ou não, e esse artigo você não tem mais direito de publicidade, de receber nada sobre ele, é a divulgação do seu trabalho, e quem utiliza é a revista, e a revista cobra para você, para quem vai querer o artigo durante um tempo, depois ela disponibiliza para o público em geral, depois de passado um tempo. Era isso. Obrigado mesmo. Até o nosso próximo vídeo.